Olá, o que é psicopatia para você? Quem é o psicopata que tá aí na sua fantasia agora? Se eu te perguntar e se eu te pedir para imaginar um psicopata, quem vem à sua mente? Que personagem? Que pessoa? Provavelmente você deve ter pensado em algum vilão de novela, um vilão de quadrinho, um vilão de desenho, né? Uma pessoa ou um personagem que tenha uma grande tendência criminosa, um assassino em série, um violentador em série. Mas será que é só isso que é psicopatia? Bom, sem delongas, não. Esses sim são psicopatas. Mas o psicopata não se trata apenas disso. A psicopatia não se restringe aos crimes hediondos, a criminosos hediondos e em série. A psicopatia pode estar mais presente na nossa vida do que a gente espera. A definição de psicopata é aquela pessoa que tem a incapacidade de criar vínculos afetivos. Também tem emoções superficiais, tem uma grande capacidade sedutora, um carisma, uma inteligência e uma racionalidade muito exacerbadas. O psicopata muitas vezes passa desapercebido, porque ele é um ótimo adaptativo. Ele se adapta muito bem às situações, ele se esconde muito bem, ele é uma pessoa que geralmente respeita as leis, a moral, os bons costumes, mas sempre que ele tem a possibilidade de não ser pego, ele age. Ele usa de expedientes às vezes muito espúrios para chegar aonde ele quer chegar. Então o psicopata não necessariamente é o, vamos dizer, vulgarmente um maluco, um louco. A principal característica dele é essa incapacidade de ver o ser humano no outro. O psicopata, eu posso dizer que ele não é uma pessoa que comete crimes passionais. Quem comete crime passional é porque tem sentimentos, né? Teve uma emoção muito forte, defendeu alguém ou foi atacado e se defendeu. O psicopata não. Ele é capaz de cometer um assassinato como se estivesse cozinhando, como se estivesse cortando um legume, ou simplesmente como se estivesse prestando um vestibular para chegar em algum lugar, para fazer a faculdade dele. Então ele não tem essa dor, esse tomar, né, de ser tomado por um sentimento e muito menos remorso. Uma das também das características é que o psicopata não tem remorso, ele faz porque ele acha que tem que ser feito. Como um bom ególatra, ele acha que tudo que ele quer tem que ser atingido. Por isso estão sempre cometendo delitos. Muitas vezes não são pegos, como eu disse, porque são ótimos adaptativos, eles se camuflam, eles não eles não cometem erros em público. Eles sabem quando eles podem fazer as coisas erradas. Um dos exemplos que eu gosto que a doutora Ana Beatriz Barbosa diz é que o pedófilo geralmente é um psicopata e você nunca vê um pedófilo atacando uma criança numa praça de shopping. O pedófilo, ele costuma fazer toda uma sedução, ele engana a família, ele engana a criança até conseguir o que ele quer. A melhor definição é essa. Então, muitas vezes a gente encontra psicopatas e não percebe, porque eles são ótimos camaleões. Muitas vezes um psicopata é a pessoa mais querida que você pode ver numa turma, num grupo, mas ele só faz isso como uma bela encenação teatral. E aproveitando disso, eu acho que o que a gente pode falar, uma das coisas levando para a psicologia junguiana, é que o psicopata é um ótimo construtor de personas. Ele consegue construir uma persona perfeita para cada ocasião. Isso é uma habilidade que nós temos, mas as nossas personas não são desconectadas da nossa verdade. Toda persona carrega um pouco das nossas características. O psicopata não, ele consegue passar por cima disso para fazer a persona dele ser a persona mais, vamos dizer assim, sedutora possível. Se a pessoa que ele que pretende seduzir
gosta de futebol, ele vai saber gostar de futebol, ele vai ter essa construção de persona para gostar de futebol. Se a pessoa não gosta de futebol, ele também não vai gostar. Então, o psicopata é um grande sedutor. Ele busca sempre envolver as suas vítimas. Não necessariamente para matá-las, mas para cometer um golpe, para conseguir alguma coisa que ele queira. Eu gosto muito da definição que o psicopata tem o arquétipo do Eros ligado ao arquétipo do inválido. Então ele tem essa dificuldade, essa invalidez de Eros. Ele não se vincula, ele não tem remorso, as pessoas não são ninguém. E ele é simplesmente desprovido do Eros. Ele não consegue fazer com que esse Eros atue. O inválido é crônico, não tem cura, né? Então a gente pensa no arquétipo do inválido, que é o livro do Guggenbull Craig. Eu recomendo, chama Eros de Muletas. Ele faz um belo estudo sobre a psicopatia, trazendo os arquétipos junguianos, os aspectos junguianos, desculpa, usando esse arquétipo do inválido, do Eros de Muleta. É um bom lugar para a gente ler e entender o psicopata baseado na teoria junguiana. Um filme também interessante para olhar a psicopatia, apesar de ainda assim ser estereotipada, é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Por quê? Se você não quer ouvir spoilers, mas esse filme é antigo, então eu espero não estar estragando a experiência de ninguém. Mas o Kevin, como todo psicopata, ele nasce psicopata e desde criança ele demonstra as características do psicopata. Ele não se importa com o sofrimento dos animais, da mãe, do pai, da irmã. Então, e a mãe desconfia disso, mas ele é muito bom em esconder isso das pessoas. E às vezes até ele mostra isso pra mãe e mostra pros. Faz com que os outros pensem que é a mãe que tá ficando louca. Então é muita perversidade, muita ardilosidade. E é uma ilustração perfeita. Uma reflexão interessante que o Guggenbull Craig traz é sobre essa questão da invalidez. O psicopata tem a inválido ligado ao Eros, mas nós também temos inválidos ligados a outros aspectos da nossa psique. Eu acho que é uma coisa importante de se pensar e de se pensar o quanto a nossa sociedade hoje em dia não recompensa os psicopatas, né? O quanto o psicopata, na verdade, ele não cresce, quanto ele não é valorizado, né? Aquela pessoa que passa por cima de todo mundo, passa por cima de todos para conseguir um objetivo, para conseguir um feito, né? Ele é o chefe perfeito, o executivo perfeito, que tem que passar por cima das pessoas, mas conseguiu bater a meta. E é recompensado por isso. Enquanto isso, o outro aspecto é desvalorizado. Pessoas que pensam nas pessoas, no bem-estar, não simplesmente nos números, não são necessariamente valorizadas. Então a gente tem que talvez refletir o quanto a nossa sociedade não está construída para fazer com que os psicopatas prosperem. Essa questão de os fins justificam os meios, né? Não importa o que aconteça, eu vou atingir os meus objetivos, eu vou atingir os objetivos da minha empresa. Talvez a gente precise criar uma sociedade mais humana para que os psicopatas precisem se adaptar a ela, né? E que eles manifestem, na verdade, a bondade ou a adequação a uma lei, a uma moral que seja mais humanitária e menos predatória do próprio ser humano. Obrigado.